A construção das pirâmides do Egito são um verdadeiro mistério para historiadores, pois como um povo sem ferramentas complexas e completamente limitado, que nem conheciam a roda ainda, conseguiram construir algo tão perfeito que depois de 4.500 anos ainda continua de pé. E é por isso que surgem teorias que foram os alienígenas que visitaram a Terra há muito tempo e construíram essas pirâmides, e assim se tornaram os deuses desse povo. Mas papiros encontrados por arqueólogos pode acabar com essa teoria, pois neles revelam como a grande pirâmide de Gizé foi construída somente por humanos. As principais pirâmides egípcias são a de Quéops, datada em 2530 a.C., Miquerinos, 2471 a.C. e Khefren, 2500 a.C. A maior e a mais famosa das pirâmides é a de Quéops, conhecida também como a Grande Pirâmide de Gizé. Ela demorou aproximadamente 20 anos para ser terminada. Nesses 20 anos de obras, nos quais cerca de 100 mil homens trabalharam no monumento de 139 metros de altura, alguns pesquisadores indicam que as pirâmides foram erguidas com escravos, levados ao deserto especialmente para isso. Mas outros estudiosos afirmam que as obras foram feitas por trabalhadores pagos. Mas sendo os escravos ou não, eles devem ter sofrido muito nas construções dessas pirâmides. Porém, papiros antigos, de 4.500 anos de idade, considerados o mais antigo da história egípcia, foram encontrados nos arredores das pirâmides de Gizé, em 2013. Nesses papiros inclui uma série de anotações feitas por um homem chamado Mere, pois ao que tudo indica, esse cara foi um dos oficiais envolvidos no projeto arquitetônico da Grande Pirâmide de Gizé, e ele revela vários detalhes sobre a logística da construção. Os arqueólogos acreditam que as notas são autênticas e elas trazem descrições de como os blocos de pedra eram transportados até o local da construção. Os blocos utilizados costumavam vir de longe, enquanto o calcário era produzido em Tura, a quase 13 km de Gizé e pesava 2,5 toneladas, os de granito viajavam ainda mais, pelo menos 800 km, trazido de cidades do sul do Egito, pesando cada um 70 toneladas. Como eu já disse, nessa época os egípcios nem conheciam a roda, então para trazer os blocos extremamente pesados, eles tinham que puxar por cordas. Segundo pesquisadores, os de calcário, que são os mais leves e vinham de distâncias menores, era possível fazer isso, mesmo que seja muito esforço para os humanos. Mas os de granito, que vinham de muito longe, é praticamente impossível trazer os blocos puxando de tão longe. E é nesses papiros que é revelado esse segredo de como eles conseguiram trazer esses blocos de muito longe. Segundo as anotações nos papiros, o time de Mere abriu um sistema de canais que permitiu que as águas do rio Nilo, que atualmente ficam a vários quilômetros de distância de onde a Grande Pirâmide se encontra, fossem desviadas e chegassem aos pés da construção. Ainda de acordo com as anotações, os imensos blocos viajavam através dessa rede de canais em embarcações de maneira até o local da construção, onde eram puxados por meio de cordas por milhares de trabalhadores até que eles fossem colocados no lugar. Além dos papiros, os arqueólogos também descobriram vestígios de um antigo sistema de canais sob o Planalto de Gizé, e eles acreditam que se trata da rede descrita nas anotações de Mere. Agora, como as pirâmides foram erguidas? Paralelo às pirâmides, foram construídas rampas externas que facilitavam o deslocamento dos blocos, que eram puxados com cordas. Também eram utilizados troncos de árvores nas bases para facilitar o deslocamento desses blocos. Depois, para colocar os blocos, eram utilizados guindastes para içar os enormes blocos. Mas no fim das contas, a física ajuda a explicar essas construções monumentais. As pirâmides originalmente eram brancas. Eram revestidas por pedra de calcário branca, polida e altamente flexível, o que dava a essas estruturas uma aparência brilhante quando vista à distância.
Os principais objetivos de suas construções eram ostentar o poder do faraó, que o construiu e servia de túmulo para ele. As pirâmides serviam também para demonstrar o poder que os faraós tinham sobre o Egito, uma vez que eram os próprios representantes de seus deuses na terra. Enquanto as tumbas eram muito importantes para os egípcios, pois representam a passagem para a vida eterna. Por conta disso, muitos eram enterrados com seus bens, para que ficasse com eles na outra vida. As pirâmides abrigavam túmulos luxuosos de faraós, cuja maioria foram saqueados com o passar dos séculos. Agora eu pergunto para você, essa revelação faz sentido para você? Foram somente humanos mesmo que construíram as pirâmides? Ou você acredita em uma possível ajuda de seres superiores? Deixe a sua opinião e resposta nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like também. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu, turma, e até a próxima!